Eu me volto agora, mais uma vez, para o Evangelho de João, no capítulo 16. Nós leremos os versículos 13 e 14. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14, essas palavras do próprio Cristo. Mas quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Bem, nós iniciamos nesta manhã uma série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Esse é um assunto maravilhoso, um assunto extenso também, assim eu pretendo, o Senhor permitindo, gastar pelo menos 2 ou 3 estudos sobre esse tema. Pela manhã, hoje, nós queremos considerar um panorama geral, um estudo introdutório sobre o assunto, a pessoa do Espírito, o caráter do Espírito, os nomes, os emblemas, aquilo que ele faz na vida do crente. E no próximo estudo, considerar aqueles grandes elementos mais polêmicos sobre a ação do Espírito, a presença do Espírito, o batismo do Espírito, selo e outras questões como os dons também, e a obra do Espírito ainda hoje até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, tem sempre sido algo difícil selecionar uma palavra apropriada que descreva o papel e a obra do Espírito de Deus. Algumas pessoas têm usado o termo anonimidade do Espírito. Interessante. Anonimidade quer dizer que ele trabalha atrás do palco, que ele não se eleva a si mesmo, que a obra do Espírito não é projetar a si mesmo, que a sua obra é, na verdade, promover a Cristo e a obra de Deus em nossos corações. Veja esse versículo que nós acabamos de ler. E Ele me glorificará, isso é Jesus Cristo dizendo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E o versículo 13, porque não falará de si mesmo. Essa é a obra do Espírito, esse termo tem sido usado, a anonimidade do Espírito. Um outro termo é a modéstia do Espírito. O Espírito é modesto, ele não se projeta, ele não deseja se revelar aos olhos visíveis das pessoas, mas o seu trabalho, a sua obra é revelar e manifestar a obra do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele opera para Cristo, ele trabalha para Cristo e para o nosso bem, e não para promover a sua própria personalidade. Nós temos ouvido um outro termo que tenta descrever a obra do Espírito Santo, a sua pessoa, a descrição do Espírito Santo. Nenhum desses termos, na verdade, são termos que realmente cobrem toda a obra, o papel, mas que lançam luzes sobre a pessoa do Espírito. A descrição do Espírito, que ele opera e trabalha para Cristo de um modo discreto, a não promover a si mesmo, mas a promover a Cristo, a sua obra em nossas vidas. Alguns têm usado a timidez do Espírito. Esse não é um termo muito bom, porque ele associa com o Espírito de Deus um aspecto de personalidade que não é muito acurado quanto ao Espírito. O Espírito não é tímido, mas ele traz alguma coisa sobre o Espírito, não é? A timidez no sentido de não desejar ser visto e ser promovido aos olhos de outras pessoas. Só que a palavra mais bíblica que nós temos aqui a respeito do Espírito é que ele é um advogado. Talvez essa seja a palavra mais compreensiva, mais abrangente sobre a obra do Espírito, a advocacia do Espírito. Nós temos a palavra grega paráclitos, que é muito difícil de ser traduzida para a língua portuguesa. Tem sido traduzida na Bíblia, no Novo Testamento, como advogado, algumas vezes como confortador, mas a ideia do paráclitos, como usado aqui nesse texto, o Espírito da verdade, o paráclitos, é de alguém que se coloca ao lado de outra pessoa com o intuito de auxiliar. Essa é a ideia. E essa é a função de um advogado, não é? Essa é a função de um confortador, colocar-se ao lado para auxiliar, para confortar, para defender. O Espírito de Deus, como um advogado, sugere que ele opera, que ele trabalha para Cristo, ainda embora igual a Cristo, como a terceira pessoa da Santa Trindade. Ele trabalha para outra e não para si mesmo. Esse versículo 13 e 14 nos mostra isso. Eu gostaria de começar esse estudo e os próximos com esse elemento em vista, porque nos ajuda a compreender e a apreciar a obra do Espírito, a sua descrição, a anonimidade em certo sentido. Bem, primariamente, vocês abrirem comigo no versículo 26 do capítulo 14, nós vamos ver algo interessante sobre o Espírito. Capítulo 14, versículo 26, essas palavras: mas aquele Consolador, veja, esse é o Espírito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas. Aqui uma promessa feita aos discípulos. Jesus Cristo se dirigiu aos discípulos quanto à sua morte, à sua crucificação, e eles se entristeceram quanto à partida de Jesus Cristo deste mundo. E o Senhor Jesus Cristo se refere aqui ao Espírito de Deus que viria, que seria enviado da parte dele como um consolador. Eles seriam mais diretamente ensinados pelo Espírito de Deus, que os conduziria a toda a verdade, e eles então registrariam, escreveriam toda a verdade na palavra de Deus. Haveriam escritores bíblicos e haveriam aqueles que seriam endossados pelo Espírito de Deus e devoraram apóstolos, como Lucas, que escreveu parte da Escritura. Essa seria a obra do Espírito de Deus. Revelar as coisas de Cristo, aquilo que Ele fez, conduzir os crentes na obra necessária. E esse é um conceito fundamental, na verdade. Cristo partiria. Os discípulos não compreendiam todas as coisas ainda. Eles se entristeceram. E o que Cristo está dizendo aqui é: assim como eu estive convosco, eu continuarei a permanecer convosco por meio de alguém que é igual a mim, o Consolador. Por todos esses anos, vocês têm inclinado suas cabeças no meu ombro da maneira certa, em momentos de perplexidade, em momentos de dificuldade. Cristo está dizendo aos discípulos, e agora vocês se entristecem porque pensam que eu não estaria mais aqui, mas alguém como eu estará com vocês, ainda embora invisível, aplicando aos vossos corações e mente tudo aquilo que vocês receberam de mim durante esses 3 anos, o Consolador, o Espírito de Deus. Ele aplicou a verdade à mente e ao coração dos discípulos que registraram na Bíblia, e Ele aplica agora, pela Bíblia, aos nossos corações, às nossas mentes, as mesmas verdades de Cristo Jesus. Ele é nosso professor que nos conduz a toda a verdade já revelada. Ele revelou a verdade aos apóstolos que registraram, os conduzindo a esta verdade, toda a verdade, e agora Ele nos conduz à verdade também já registrada. Em João capítulo 15, versículo 26, nós lemos essas palavras: mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Ele é aquele que ilumina o coração. Ele é aquele que ensina de Cristo. Em João capítulo 16, versículo 7, nós temos essas palavras: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, para estar conosco, para testificar, para acompanhar. Ele, em todos esses aspectos, veja, Ele não falará de si mesmo, no aspecto de confortar, de conduzir a verdade, de nos defender diante dos ataques de Satanás. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas em todas essas obras, em todas essas funções, Ele não estará falando de si mesmo, ainda embora Ele estará bastante ativo na vida do crente, ainda embora Ele estará presente e ativo em cada parte, em cada passo da vida do crente. Ele será discreto como um advogado, como um professor, como um representante. Bem, esse é um conceito fundamental sobre a discrição do Espírito de Deus, não é? Ele é fundamental porque o movimento pentecostal e neopentecostal em nossos dias erram tremendamente da maneira que eles observam o Espírito de Deus. Todos esses movimentos querem fazer o Espírito de Deus ser conspicuoso, né, se eu posso usar essa palavra, alguém espetacular, não é? Sensacional, que se autoprojeta, faz as pessoas sentirem tremor na barriga e na espinha, que eu posso tocar e de alguma maneira sentir. Esse é o objetivo de muitos grupos. Esse é um erro tremendo. A palavra nos fala de maneira clara e direta que a obra do Espírito é glorificar a Jesus e não se autopromover. Quando eles designam o Espírito como alguém que é como um fogo, o objetivo muitas vezes é buscar algo sensacional, experimental. Mas nós não aprendemos isso da palavra de Deus. Isso é o contrário ao papel fundamental do Espírito de Cristo, contrário à sua postura, seu anonimato muitas vezes, sua discrição e a sua timidez, se podemos usar essas palavras. Ele opera a sua obra espiritual grandiosa sem ser percebido, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso nos ensina muito, não é? Que a obra do Espírito é inclinar o coração, a mente. Não é trazer atenção para si mesmo, não é buscar glória em seu próprio nome, ainda embora igual a Cristo, igual ao Pai. Ele opera a sua obra espiritual sem ser percebido, mas ao mesmo tempo, ainda embora seja isso, o Espírito de Deus deve ser reconhecido. Nós devemos reconhecer que é Ele que opera, não tomar a glória dele,
nós devemos adorá-lo sim, colocar a nossa confiança completa na obra dele em nossas vidas, valorizar o Espírito de Deus em todas as situações de nossas vidas e invocá-lo na adoração, obviamente, e por auxílio para sermos cheios do Espírito, para termos vigor espiritual, ainda embora seja a função e papel dele, glorificar a Cristo. Ele age assim de um modo discreto, embora tremendo. Ele não pode ser ignorado, ele não deve ser ignorado. Assim, quanto à obra do Espírito Santo e ao papel do Espírito Santo, nós devemos manter sempre esse balanço em mente, a descrição do Espírito Santo, mas também não ignorá-lo, não tomar e não roubar dele a glória que pertence a ele. Bem, algumas características interessantes sobre o Espírito Santo, o nome do Espírito Santo. Há pelo menos 52 exatas designações da pessoa do Espírito Santo dada na Palavra de Deus. Designações que nos fazem compreender um pouco mais do seu caráter. Por exemplo, 17 vezes nós temos expressões na Bíblia que expressam o seu relacionamento com Deus Pai, 5 vezes sua relação com Deus Filho, e há 19 designações de sua relação com o ser humano, aquilo que ele faz na vida do ser humano. O termo que nós usamos na língua portuguesa, espírito, é uma palavra latina, na verdade, não é? Derivada de uma palavra grega, que é a palavra pneuma, de onde vem o termo hálito, vento, pneu, pneumonia. Isso foi traduzido então para o latim como espírito, com o mesmo sentido, e se referem à origem divina do Espírito de Deus. Ele não foi criado, ele não passou a surgir no dia de Pentecostes, como alguns imaginam. Ele sempre existiu desde a eternidade. Ele é um Espírito em essência. Mas ele não é chamado de Espírito, todavia, por causa da sua essência espiritual apenas, porque Deus, o Pai, também é Espírito. E o Filho também é Espírito, muito antes da sua encarnação. A ideia, na verdade, é que Ele é aquele que produz a essência da vida em todo ser humano. Cristo criou, mas o Espírito Santo está presente na criação. É Ele quem renova a criação do mundo de animais, de plantas, de tudo que existe. É Ele que produz vida pelo seu poder. Ele é chamado também de Santo, Espírito Santo, simplesmente por conta da sua santidade em sua natureza, como se ele fosse mais santo que o Pai, ou mais santo que o Filho. De maneira alguma, não é essa a ideia de ser chamado Espírito Santo. A palavra santo se refere ao seu caráter oficial, como o autor de toda a santidade na vida do crente. Por isso que ele é chamado de Espírito Santo, o santificador. Espírito. No capítulo 16, versículo 7, nós lemos que ele é chamado de o Confortador. Então, alguns dos seus discípulos o perguntaram quanto à ida do Senhor Jesus Cristo: o que queres dizer? Um pouco que não me vereis, outro pouco então me vereis. Então Jesus Cristo segue dizendo sobre a sua morte e ressurreição que o Consolador deveria ser enviado. No versículo 7, ele introduz a pessoa do Espírito Santo como Consolador. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Aquela palavra, Paráclitos, aquele que se coloca ao lado para consolar e para defender, aquele que se coloca ao lado, que é chamado para o lado. A ideia que é conforto. A obra do Espírito Santo que nos conforta em tribulação, em perplexidades, que nos auxilia a compreender as verdades eternas no nosso progresso de santificação. Ele é chamado para o nosso lado, como um advogado, como um confortador. Os discípulos necessitavam disso, de um confortador. Jesus tinha sido realmente um Paráclitos para aqueles discípulos por muitos anos, não é? Nos seus ombros eles haviam encostado suas cabeças, como eu mencionei, por tanto tempo. Mas agora Jesus partia e as suas palavras são dirigidas aos discípulos sobre o envio de um que seria como ele. Eles não seriam abandonados porque outro Paráclito seria enviado. Um como o próprio Senhor Jesus Cristo. De fato, aquele que viria da parte de Jesus para os discípulos não seria outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Você percebe? Aquele que estaria com os discípulos após a morte e ressurreição e subida aos céus seria o próprio Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito nada mais faz do que ensinar tudo aquilo que Cristo ensinou, de aplicar a sua obra aos corações. O mesmo Deus, uma trindade. O Confortador tomaria o lugar de Cristo, que eles conheciam e amavam e andaram juntos por mais de 3 anos.
quando Jesus estava na sua forma humana encarnado. Agora Cristo Jesus retornaria aos discípulos em sua forma invisível pelo Espírito Santo, uma outra pessoa, obviamente, mas eles não estariam só. Eles teriam aquele mesmo conforto que eles tiveram quando Jesus estava na terra, quando na sua encarnação, a presença do Confortador, Cristo, e agora o Espírito. O mesmo termo Paráclitos, que é advogado, é usado em relação a Jesus Cristo, como aquele que nos defende, que intercede por nós diante do Pai. Essa é a ideia. Quando o mesmo termo é usado por Cristo, a segunda pessoa, e quanto ao Espírito, nós percebemos que a vinda do Espírito ao mundo operaria a mesma obra nas vidas e nos corações dos crentes que o próprio Cristo operou quando ele estava aqui. Queridos, essa é uma verdade tremenda, uma verdade profunda, que a segunda, terceira pessoa da Santa Trindade agora habita em nós. E o mesmo conforto que aqueles discípulos tiraram da voz de Cristo, da sua palavra, do seu ensino, nós podemos ter pela mesma palavra, ao misturarmos fé com a palavra de Deus, quando lemos, quando estudamos. Nós aprendemos sobre o advento do Espírito Santo, sobre a vinda dele. O Espírito de Deus sempre foi onipresente, na verdade, ele sempre esteve em toda parte. Mas ele agia, sobretudo no Antigo Testamento, de um modo diferente, antes da sua vinda permanente no dia de Pentecostes. Há 3 períodos, pelo menos, distintos da operação do Espírito de Deus nesse mundo. Primeiro, nós lemos que ele agiu desde a criação, da criação até a vinda de Cristo. Ele participou da obra da criação, não é? Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Cristo criou pela sua palavra, mas o Espírito participa também nessa criação. O Espírito se manifestou, aos homens do Antigo Testamento. Ele veio, ele encheu muitos homens de poder, de capacitação. Ele contendeu com os homens por causa de seus pecados. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis que Deus não teria mais o Espírito contendendo com homens pecadores, mas que ele traria uma destruição ao mundo. Mas ele não era permanente no mundo até então. Essa é uma das características do Espírito de Deus. Ele tomou Saul e usou, mas ele não estava permanente em Saul. Ele usou muitos homens e mulheres para profetizarem, para cumprir seus propósitos, mas o Espírito de Deus ainda não era permanente nesse mundo. O segundo período da obra do Espírito Santo é o período que vai de Cristo Jesus, seu nascimento, até o dia de Pentecostes. Nós temos características diferentes aí. O Espírito encheu a João Batista, a Elizabeth, a Zacarias e ao Salvador também, para cumprir a sua obra. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, em Mateus 3,16. Ele foi ensinado também pelo Espírito Santo as verdades eternas na sua encarnação. O seu tutor era o Espírito Santo. Ele operou milagres, sim, mas ele operou milagre pelo poder do Espírito Santo. Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício santo e agradável a Deus pelo Espírito Santo. E ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo, Romanos 8, versículo 11. Nesse período nós vemos uma obra tremenda do Espírito de Deus, introduzindo a Cristo, Messias, e então, desde o dia de Pentecostes, até o retorno de Cristo, o terceiro período da ação do Espírito Santo. E nós nos encontramos nesse momento, pouco depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu, diante daqueles mais de 500 discípulos que viram ele subir com as nuvens. Ele veio ao mundo, não é? Para cumprir toda a sua missão, toda a profecia, uma vida perfeita, um sacrifício aceitável diante de Deus, e pouco depois da sua ascensão, vem o Espírito de Deus ao mundo. Ele é enviado, e ele vem para permanecer no mundo. A partir deste momento, o Espírito de Deus sempre estaria nesse planeta, continuamente. A sua vida permanente foi no cumprimento de profecias, obviamente. Nós lemos em Joel capítulo 2, versículo 28, se você abrir comigo, o livro de Joel, o profeta Joel, está depois de Oséias, né? Antes de Amós. Joel capítulo 2, versículo 28, nós temos a profecia a respeito da vinda do Espírito Santo e a sua vinda permanente. Essas palavras que dizem: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. Agora veja o cumprimento dessa profecia em Atos, capítulo 2, versículo 39. Atos, capítulo 2, versículo 39. O apóstolo Pedro se refere a essa mesma profecia.
e diz que ela foi cumprida aos olhos daqueles homens que viram o Espírito Santo se manifestar nos discípulos. Atos 2, 39, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Capítulo 2, versículo 1 agora. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali, concorrendo juntos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, etc. Versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, não de fogo, mas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui nós temos outras línguas, visões, profecias, o cumprimento dessa profecia, o advento do Espírito Santo ao mundo com poder, como cumprimento de uma profecia, a vinda do Espírito Santo de Deus. E esse período, essa vinda do Espírito Santo é cumprimento das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo que nós lemos, João 7,39, que o Consolador viria no tempo certo. E aqui, no livro de Atos, nós vemos a descida do Espírito Santo de modo permanente. Bem, o período da vinda do Espírito Santo, esse período foi 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 50 dias após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo deveria vir. É por isso que o dia da vinda do Espírito Santo é chamado de o dia de Pentecostes. Pentecostes vem do termo 5, né? Penta. O Brasil é pentacampeão no futebol. Pentecostes. Haveria de acontecer 7 semanas, 7 sábados, 7 vezes 7, 49, e depois no dia seguinte, na manhã seguinte, ao 7º sábado, o Espírito de Deus viria. Isso é uma promessa, um cumprimento, algo designado no Antigo Testamento. Veja, o sacrifício do Cordeiro Pascal, que tipificava, que apontava para Cristo Jesus, marcava o dia da crucificação de Cristo, que seria na Páscoa. Sacrifício pascal, Cristo como Cordeiro Pascal. Percebe? Na manhã após o sábado, o sabá, domingo, primeiro dia da semana, deveria haver os primeiros frutos da colheita sendo trazidos diante de Deus no templo. E esses primeiros frutos aprontavam, para a ressurreição de Cristo. Cordeiro pascal sacrificado no sábado, Cristo morto naquele dia. No dia seguinte, de acordo com a tradução judaica, os primeiros frutos da colheita oferecidos dentro do templo, mostrando a ressurreição de Jesus Cristo. No dia seguinte, algo designado no Antigo Testamento, não é? A ressurreição no primeiro dia da semana. Então, 7 sábados seriam completos, e na manhã seguinte ao 7º, não é? 7 vezes 7, 49, seria o 50º dia, seria o dia de Pentecostes, anunciando o dia que o Espírito Santo viria permanentemente. Foi por isso então que Jesus Cristo disse aos discípulos: permaneçam em Jerusalém até a vinda do Espírito. Por quê? Porque faltavam ainda 10 dias para que se cumprisse aqueles 50 dias. Algumas pessoas tentam interpretar esses 10 dias, não, eles precisavam se esvaziar antes que o Espírito viesse, e tantas outras coisas. Mas o fato é que eles precisavam esperar os 10 dias para que se completassem os 50 dias da promessa. Então, naquele 50º dia, o Espírito viria de modo permanente, não é? E permaneceria com toda a igreja, com todo o povo de Deus, cumprindo as profecias. O dia foi estabelecido ainda no Antigo Testamento. Há muitas profecias no Antigo Testamento sobre a vinda do Espírito de Deus. E assim como em Cristo, em sua morte e ressurreição, elas são cumpridas ipsis literis, perfeitamente, na data, no momento, da maneira profetizada, para a glória de Deus. O momento da vinda do Espírito Santo só poderia acontecer após a glorificação de Cristo e nunca antes. Quando Cristo finalizasse a sua obra perfeita, quando Ele tivesse morrido por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação e subido à glória para ser o nosso intercessor, então o Espírito viria para aplicar toda essa obra na vida dos eleitos, na vida daqueles que seriam salvos, para construir a igreja de Cristo Jesus em uma unidade para a glória do próprio Deus. Pentecostes inaugura, se eu posso usar esse termo, o corpo místico de Cristo na terra. Os cristãos não mais seriam um número de indivíduos espalhados, unidos apenas por um sentimento de relação com o Messias que viria, mas seriam agora uma unidade orgânica, um templo habitado pelo Espírito Santo. O Pentecostes foi aquele dia da instalação permanente do Espírito, como administrador das questões da igreja até o retorno de Cristo. E o Pentecostes não pode ser mais repetido, obviamente. Essa é a prova, queridos. O Pentecostes não pode mais ser repetido. Ele não pode, porque o nascimento de Jesus Cristo também não pode.
Calvário não pode ser repetido, nem a ressurreição pode ser repetida. Assim também a vinda do Espírito, para cumprir e aplicar todas essas coisas, não pode ser repetido. Assim, aqueles que buscam por um novo descer do Espírito, um novo Pentecostes, são pessoas que estão completamente distantes da palavra de Deus, porque ignoram essas verdades da palavra de Deus. Ele veio, ele se instalou, ele se estabeleceu de acordo com profecias claras, abertas a todos nós aqui para lermos e para aprendermos, permanentemente na igreja, permanentemente em nossos corações. Aqueles sinais que ele operou, línguas, um senso de fogo de línguas, de um vento, todas aquelas coisas para marcar com clareza o dia da sua vinda. Nós não devemos buscar essas coisas mais, porque ele já veio. E agora ele opera na vida do crente, testificando de Cristo, na sua palavra, na sua verdade. Bem, quanto à personalidade do Espírito Santo de Deus, nós lemos muitas coisas. Será que o Espírito Santo, como algumas pessoas pensam, é apenas uma influência, uma mera energia impessoal, ou ele é uma pessoa inteligente e ativa? Verdadeiramente uma pessoa, não apenas uma imanência transcendente, uma energia, de modo algum. Uma pessoa é uma pessoa como Deus o Pai é uma pessoa, no sentido de personalidade, de pessoalidade. Todos os elementos, todas as faculdades que caracterizam uma pessoa como pessoa, a razão, a vontade, a afeição, os aspectos morais, no nosso caso a consciência, estão presentes no Espírito. São descritas aqui. Por exemplo, em 1 Coríntios 2,10, ele conhece as coisas de Deus. Ele tem conhecimento. Quem conhece a Deus e a sua mente senão o Espírito de Deus? Em 1 Coríntios 12:11, nós lemos que ele distribui os dons a cada crente segundo a sua vontade. Ele possui uma vontade particular específica. Obviamente que é a mesma do Pai e do Filho. Em Efésios 4:30, nós lemos que ele ama e pode ser entristecido ou apagado. E em João 6:13, nós vemos que ele reprova o pecado. Como nós temos uma consciência moral sobre o certo e errado, ele também tem todas essas faculdades que o caracterizam como uma pessoa, no sentido de pessoalidade, ainda embora ele não seja encarnado, como Cristo foi. Há muitos outros atributos do Espírito Santo que só uma pessoa poderiam realizar. Ele ouve a oração dos crentes, ele fala também a mente, ele ora conosco, intercedendo diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. A propósito, os gemidos inexprimíveis são do Espírito, não nós. Nós não devemos orar gemendo, como algumas pessoas dizem, com línguas que não se compreendem. Ele ensina, ele proíbe coisas, ele guia, ele revela e ele testemunha. Características de pessoalidade que são dadas ao Espírito de Deus, que nos mostram que ele é uma pessoa. Ele opera milagres por meio de Cristo na vida do crente. Ele chama pessoas ao ministério da palavra. Ele estabelece pastores em igrejas. Ele pode ser entristecido, podemos ofendê-lo, pecar contra ele. Se podemos pecar contra ele, todo pecado cometido é contra Deus, é porque ele é Deus. Ele pode ser invocado em comunhão. O Espírito de Deus é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Ele procede do Pai. Isso quer dizer que ele não é o Pai. Mateus 3,16 nos ensina isso. Ele foi enviado pelo Filho, como nós lemos. Isso quer dizer que ele não é o Filho. Nós aprendemos aqui a doutrina da Trindade. 3 pessoas distintas, porém uma essência, um só Deus. O mistério eterno da Trindade. Há alguns aspectos do Espírito de Deus que são muito interessantes. Ele é uma pessoa na essência da divindade, obviamente. Nós lemos que ele pairou sobre a face das águas, ele estava envolvido na criação. Ainda embora a criação venha pela palavra de Cristo, nos é dito que ele estava envolvido, trabalhando também com a criação do mundo, construindo toda a estrutura atômica e molecular do universo e mantendo estabelecidas as leis que agora operam. Ele deu a palavra inspirada na antiguidade aos profetas. No batismo de Cristo, ele desceu e adotou a forma de uma pomba. No dia de Pentecoste, ele foi ouvido como um poderoso vento e uma luz fulgurosa que se dividiu e desceu sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Veja que ele não queimou ninguém ali, e nem eles sentiram o vento, porque o seu objetivo não era ser sensorial às pessoas, como o fogo e como o vento. No livro de Jó, nós aprendemos que o Espírito de Deus, em particular, foi aquele que formou o céu de nuvens, que ele é responsável pela criação das estrelas. Nós aprendemos algo interessante e curioso, não é? Em Salmo 104, o Espírito de Deus é quem renova toda a geração sucessiva de vida no planeta Terra, seja de plantas, ou seja de animais. Conforme as coisas perecem,
Conforme os animais morrem, catástrofes naturais, processos naturais, é o Espírito de Deus que renova todo o gado animal e todas as plantas do mundo. Pertence a Ele esta obra. Muitas coisas são relacionadas à obra do Espírito Santo. Quando Cristo estava na terra, por exemplo, Ele realizou milagres pelo poder do Espírito Santo. Ali estava Cristo, não é? Em um corpo limitado, obviamente, ainda embora possuindo todos os atributos divinos naquele corpo, mas é o Espírito de Deus que nós lemos que faz todas essas obras miraculosas pela palavra de Cristo. Quanto às almas humanas, é Ele que ilumina o coração e a mente na escuridão, trazendo conhecimento da verdade. Essa é a obra do Espírito de Deus. É Ele que regenera o coração, transformando um coração duro e orgulhoso em um coração que sente, que percebe, que compreende. É Ele que planta a semente da regeneração na alma humana. Quando a palavra é pregada, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo é pregado, Ele põe a semente da regeneração ali. Ele nos convence do pecado, Ele nos conduz a Cristo, Ele otorga a fé salvífica, Ele nos mantém firmes na fé. E nós aprendemos também sobre a deidade do Espírito de Deus. Bem, o nosso estudo nessa manhã é passar por esses aspectos. A deidade do Espírito. Como nós sabemos que o Espírito também é divino? De várias maneiras. Os nomes divinos são atribuídos ao Espírito de Deus. Em Isaías capítulo 6, 8, nós lemos essas palavras: Isaías dizendo: eu ouvi a voz de Jeová dizendo tal e tal e tal. E Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, lá em Atos 28, 25 e 26, ele toma essa palavra de Isaías e diz: bem falou o Espírito por meio de Isaías. Esse povo me honra com seus lábios. Veja, Isaías diz: eu ouvi de Jeová. E aqui Paulo está dizendo: bem, Isaías profetizou pelo seu Espírito. Jeová é atribuído ao Espírito, nome divino. Em Atos capítulo 5, 4, o Espírito de Deus é expressamente chamado de Deus. É por isso que nós aprendemos. É daí que nós tiramos que Ele é igual ao Pai, que Ele é igual ao Filho. As perfeições da divindade são atribuídas ao Espírito. Em Hebreus 9,14 nós lemos sobre a eternidade do Espírito. 1 Coríntios 2,10 sobre a onisciência do Espírito. Miqueias 3,8 sobre a sua onipotência. E Salmo 139,7 sobre a sua onipresença. Todos os atributos divinos são atribuídos à pessoa do Espírito de Deus. As obras da divindade são atribuídas ao Espírito. A criação, obras da providência, Salmo 104, versículo 30, e a obra da regeneração e da ressurreição também é atribuída ao Espírito. A própria adoração, que é dirigida a Deus, é dirigida ao Espírito também. Nós somos batizados em nome do Espírito, junto com o Pai e com o Filho, a Trindade Santa. No livro de Apocalipse, nós somos comandados a ouvir as expressões e demonstrações do Espírito. E ainda embora na Bíblia não haja nenhuma menção de qualquer oração dirigida diretamente ao Espírito, é o Espírito que traduz, que interpreta as nossas orações diante de Deus. Como Ele faz isso? Ele busca a essência das nossas afeições no momento que nós oramos e traz diante do trono de graça. Ainda embora nós não sabemos usar o vocabulário certo, palavras fracas ou incorretas talvez, Ele sente a verdadeira essência daquela oração e traz diante do Pai. Ele ouve. O Espírito é o que intercede, é o que traduz a nossa oração diante do trono de graça. Nós lemos também sobre os emblemas do Espírito de Deus. Há muitas palavras emblemáticas na Bíblia em relação ao Espírito de Deus. A Bíblia usa isso porque se a Bíblia fosse usar uma prosa para representar o Espírito, não haveria espaço aqui. E nós não compreenderíamos porque o nosso vocabulário é limitado. É por isso que ela usa símbolos que comunicam coisas grandiosas sobre o Espírito de Deus para nos comunicar algo. E também porque o objetivo é promover Cristo. É por isso que nós lemos a prosa narrativa sobre as obras de Cristo. Mas quando se refere ao Espírito Santo, palavras, frases e emblemas. Primeiro, nós lemos que o Espírito Santo é representado como um fogo. Isaías capítulo 4, versículo 4, fala sobre o espírito de ardor. Se você abrir comigo, Isaías capítulo 4, e versículo 4, nós vemos essas palavras. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, de fogo, não é? É representado pelo fogo aqui. Jesus, nos é dito em Mateus 3,11, batizaria diferente de João, porque ele batizaria com fogo.
Por que fogo? Fogo significa o emblema de purificação. Esse é o objetivo. O Espírito é aquele que purifica. Não é o fogo, ele purifica quando ele separa os elementos. Se você quer comprar ouro puro, você pega o pó do ouro, põe naquela pequena balancinha, fogo embaixo, que vai derretê-lo e separar de impurezas, para que o ouro puro permaneça. Essa é a obra do Espírito. Purificação na vida do crente. Cristo, em Lucas 12:49, veio lançar fogo sobre a terra. Isso refere à divisão que seria causada pelo fogo entre crentes e não crentes, sobre aquele excitamento espiritual, a divisão que seria causada pela proclamação do Evangelho. Essa é a ideia de lançar fogo sobre a terra. Não é a ideia de pessoas em igreja pulando de um lado para o outro de maneira irreverente. Não, aqui com a vinda do Espírito, aplicando a palavra de Cristo, salvando vidas, haveriam divisões em famílias, pais que se voltariam contra filhos, filhos que se voltariam contra pais, pessoas salvas, divisão, por não compreenderem a obra de Deus. Esse é o sentido dessa palavra. No dia de Pentecostes, línguas de fogo, que são emblemas do que o Espírito estava a ponto de fazer. Por que línguas e não cotovelos ou pés? Porque eles haveriam de falar e pregar a palavra de Deus. Daí o símbolo que o Espírito de Deus os inspiraria a pregar a verdade que Cristo havia proclamado. Línguas de fogo, emblema do Espírito que estava descendo, fervor na obra, fogo, instrumento naquele momento para pregar o Evangelho às multidões que se encontravam em Jerusalém logo após a Páscoa. O Espírito de Deus também é representado pelo emblema do vento. Ele é revelado por esse emblema de três maneiras diferentes. Primeiro, em Ezequiel 37:7, nós lemos que há um vento que reanima os ossos secos, dando vida àquele exército de ossos, não é? E esse é um símbolo do Espírito Santo, que traz vida, que traz fervor, ele é vivificador. Ele traz vida a almas mortas, a pessoas condenadas, a almas mortas. Essa é a obra do Espírito de Deus. João 3:8, referente à sua obra regenerativa, Jesus e Nicodemos conversam: o vento sopra onde quer. Se refere à obra do Espírito na vida de uma pessoa, que ele penetra, que ele vivifica, que ele purifica, que ele não pode ser visto pelos olhos, mas a obra que ele faz na vida de uma pessoa transformada é visível. Em Atos 2:2, quando o Espírito vem, no dia de Pentecostes, o som de um poderoso vento que encheu a casa. Note com clareza que as línguas de fogo foram vistas, o vento foi ouvido, mas ninguém sentiu nada fisicamente. É muito importante. Nem o fogo ou o vento foram realidades físicas ali, materiais. A língua de fogo se assemelhava ao fogo. Não era uma chama de fogo descendo, mas uma semelhança ao fogo. Era uma luz que parecia aos olhos como que uma chama de fogo em formato de língua, por causa do propósito. O som do vento foi comparado a um grande vento somente, mas não era sentido na pele. Um grande vento, como um som. E a casa ali, onde eles estavam, em Atos 4:31, foi abalada, e não as pessoas foram abaladas. Nós não devemos buscar experiências físicas, queridos, experiências sensoriais em relação ao Espírito. Não é o propósito dele se manifestar desta forma. Ele é discreto, a sua obra é promover a Cristo Jesus. Quando nós começamos a entrar no campo do senso, da experiência física, nós passamos para o campo do misticismo. Toda vez que você atribui a um objeto material um poder sobrenatural, ou uma sensação física, um poder sobrenatural, você entra no campo do misticismo e da feitiçaria. Nós olhamos para Cristo com os olhos da fé, não com os olhos físicos, nem buscamos visões, nem sentimentos no corpo. Não nos é ensinado isso na palavra de Deus. É muito importante notar isso. O vento e o fogo do Espírito que transforma o coração e a mente, que inclina, que faz cumprir a vontade de Deus, que constrói e edifica a sua igreja, que dá glória a Deus, que traz pessoas à maturidade, que os fortalecem. Aqueles que buscam por experiências sensoriais são como crianças em um parque de diversão, buscando por sensações. Não são alimentos reais e sólidos para a vida. São pipoca e algodão doce que causam excitamento por um momento por causa do açúcar, mas que não trazem solidez. O Espírito de Deus se revela por sua palavra, nos conduz a cada dia, nos fortalece, nos transforma em pessoas sólidas, maduras, de modo a glorificar a Deus e a cumprir a sua vontade. Um outro emblema do Espírito é a água. Êxodo capítulo 16:6, nós temos Moisés ferindo a rocha e a água desce. Aquela água obviamente é Cristo, mas a água viva que Cristo dá é do Espírito, que permanece no crente, purificando, transformando, saciando continuamente. Em Ezequiel 36:25, as pessoas foram aspergidas com água pura
o símbolo de um novo coração dado pelo Espírito. E um outro símbolo do Espírito, o emblema, é o selo, como um selo do crente. Ele traz aquela segurança de que o crente agora pertence a Deus, um anel real sobre a carta, não é? Produz segurança, certeza, por meio daquilo que ele faz, um selo de autenticação, ele habita em nossas vidas. E essa é a certeza, que nós temos a vida eterna, que nós pertencemos a Cristo. E há um outro símbolo na Bíblia sobre o Espírito, que é o óleo, muito usado, não é? Esse símbolo ultimamente, sobretudo no meio pentecostal. Há muitas passagens que se referem ao Espírito como óleo. O óleo que tem a ideia de conforto, que alivia o calor, que alivia a ferida. Essa era a ideia do óleo na antiguidade. E o óleo, apontando para Cristo, para o Espírito como confortador, o consolador. É um símbolo do próprio Espírito. O óleo na antiguidade era misturado com um perfume suave. O odor do óleo perfumado de Maria, não é? Ao quebrar aquele vaso de alabastro, derramar sobre a cabeça de Cristo, que preencheu aquela casa com um cheiro suave. O óleo que era aspergido sobre a roupa do sumo sacerdote, refere-se à beleza, ao caráter de Cristo, quando ele entrava no Santos dos Santos, para oferecer um sacrifício, não é? A perfeição de Cristo, a beleza do caráter de Cristo. E essa mesma fragrância produzida pelo Espírito na vida de uma pessoa salva, na vida de uma pessoa transformada, uma fragrância suave de um caráter santo, transformado pelo Espírito, uma vida que é permeada pela influência celestial. É uma fragrância suave aos olhos, aos ouvidos, às afeições das pessoas neste mundo. Uma vida que é voltada a Deus, é um perfume suave neste mundo. O óleo para as lâmpadas do templo também, não é? Para permanecer as lâmpadas brilhando, é um símbolo obviamente do Espírito Santo, o fogo do Espírito, a lâmpada do Espírito que nunca se apaga. O cristão, ele é a luz neste mundo, mas ele somente é a luz porque ele tem o Espírito habitando nele, que o conduz à verdade, a uma vida santa, uma atitude santa, que o restringe do mal, que o restringe de agir como uma pessoa mundana, de usar os seus bens, o seu tempo, tudo que ele tem para a glória desse mundo, mas para a glória de Deus. E assim ele se torna luz, ele aponta para Cristo, uma vida transformada. E o cristão é luz neste mundo, uma influência transformadora e preservadora por causa do Espírito. Nós lemos sobre o óleo da alegria em Isaías 61:3. O óleo da alegria se refere ao conforto e à alegria do Espírito Santo em situações difíceis, em provações, em mudanças, em transformações que nós passamos ao longo de nossas vidas. O Espírito de Deus em nós. E por último, o símbolo, o emblema do Espírito Santo, a pomba, a manifestação física do Espírito Santo, pela qual ele escolheu para se manifestar neste mundo. Quais são as características desse animal, uma pomba? Nós lemos sobre aquele cantar plenitivo do coração. Se refere a amor, não é? Aquele canto interno. Isso se refere à intercessão do Espírito de Deus, que traduz as nossas orações diante do trono da graça. O Espírito de Deus, fogo, o vento, a água, o selo, o óleo e este pequeno pássaro, emblemas do caráter e da obra do Espírito Santo. Não em prosa, não em narrativa, mas em emblemas, em símbolos, que ativam nossas mentes a pensar sobre tudo aquilo que Ele faz na igreja e em nossas vidas. Queridos, há tantos elementos na palavra de Deus sobre a pessoa gloriosa do Espírito Santo. Mas se nós pudermos pensar, eu gostaria que você abrisse comigo para concluir em 1 Coríntios, capítulo 6, essas palavras de 1 Coríntios, capítulo 6. Pensar sobre o Espírito de Deus, que agora habita em nós. Capítulo 6, versículo 19 e 20, veja as palavras. Ou não sabeis, o apóstolo de Deus, inspirado pelo Espírito, falando aos crentes, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, na vossa vida neste mundo, e no vosso espírito, os quais pertence a Deus. Versículo 19. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, em cada crente. Há agora a habitação permanente do Deus eterno. Você já pensou sobre isso de modo sério? Eu sugiro que você às vezes pare por meia hora, uma hora, e pense sobre esta verdade, sobre essa doutrina, que o próprio Deus tem residência permanente em tua vida, a pessoa de
Deus. Ele foi aquele que abriu os teus olhos e te iluminou na escuridão dos teus pecados, te conduzindo a Cristo. Ele abriu os nossos olhos e plantou a semente da regeneração um dia. E então Ele passou a habitar permanentemente em nós. O próprio Espírito de Deus, a própria terceira pessoa da Santa Trindade, o próprio Deus, pelo seu Espírito, possui habitação permanente em nós. Isso é algo tremendo. Algo tremendo. Quanto mais nós pensamos a respeito disso, que há um convidado divino dentro de nós, em nossa casa, em nosso corpo, que habita permanentemente em nós. Sugiro que você faça esse exercício. Isso é um fato imenso. Isso é um privilégio imenso, não é? É um privilégio que nos difere agora dos não salvos. Há agora segurança em nós, porque há o Espírito de Deus em nós. Há acesso à presença de Deus. Há auxílio de Deus em nós. Se nós tivéssemos olhos de raio-x espirituais e pudéssemos ver as pessoas e distinguir aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus e aqueles que não são, isso nos maravilharia, não é? Mas o Espírito de Deus habita em nós. Que segurança, que acesso a ferramentas espirituais, que acesso ao trono de graça que nós não tínhamos antes. Que glória, que alegria, que certeza, que segurança de vida eterna. O Paráclitos, o advogado de Deus, quando Satanás nos oprime, ali está Ele, a nos recordar as palavras da verdade, as promessas de Cristo Jesus. Quando o mundo nos oprime e nos tenta tornar como um deles, inativos, ineficientes na obra, ali está o Espírito de Deus, a nos recordar do nosso dever, a diligência espiritual. Quando a carne, a velha natureza deseja voltar em seus apetites carnais, ali vem a consciência, o Espírito, nos lembrando de quem nós somos, filhos e filhas de Deus, transformados por Ele. Essa é uma responsabilidade solene. A habitação do Espírito de Deus em nós. Nós não podemos resisti-lo se Ele habita em nós. Seria uma loucura resistir ao Espírito de Deus. Algo louco pensar a respeito disso, que nós poderíamos resistir ao Espírito de Deus em nós. A Bíblia diz que nós talvez podemos apagá-lo, como quem apaga um fogo, como quem apaga uma convicção, como em quem empurra para o lado uma convicção que é trazida na mente, na consciência. Muitas vezes nós fazemos isso. Que loucura! Lutar contra o Espírito de Deus que busca a nossa santificação e perfeição na terra. A Bíblia diz que nós podemos extingui-lo como quem extingue um dever que o Espírito Santo traz à consciência. Nós podemos sufocar aqueles moveres do Espírito Santo de Deus, deixarmos de orar, deixarmos de estudar a palavra, de negligenciarmos a nossa comunhão com o Senhor e os nossos deveres. Quantas vezes temos sufocado, apagado ou extinguido a ação do Espírito de Deus em nós? Que coisas loucas nós fazemos às vezes como crentes, não é? E nós sabemos, nós percebemos que Ele fala diante de um dever que nós colocamos para o lado por conta de algum prazer carnal, diante de uma oportunidade de santificar as nossas vidas, quando nós deixamos de lado por entretenimento e tantas outras coisas. Quando o Espírito move em nós, nós podemos entristecer o Espírito por muitas maneiras. Por nossa frieza, por nossos tropeços, por nossos pecados, por vidas de pensamento que não são controladas, pela vida da mente que não é controlada, quando o egocentrismo toma lugar, quando o orgulho, quando fantasias tolas de sermos os melhores do mundo, e as melhores pessoas tomam conta dos nossos pensamentos. De que maneira nós jamais poderemos agradar a Deus se nós estamos no centro de nossos pensamentos tantas vezes? Nós entristecemos o Espírito de Deus quando nos colocamos no centro do palco e do trono da nossa vida, da nossa imaginação. Ele vê e Ele se entristece. Ele sabe que Cristo não está sendo glorificado ali. Quando Cristo não é colocado em primeiro lugar, quando Ele não recebe a honra por bens, por portas abertas, por livramentos, por tanta proteção e direção, quando nós pensamos que foi a nossa habilidade, o nosso ser, a nossa capacidade, quando Cristo não é glorificado e coroado em nossas vidas, o Espírito de Deus é entristecido, porque a sua obra é aplicar Cristo em nós. Por causa de nossos tropeços, por causa do mal que nós causamos ao testemunho de Jesus Cristo, por meio da nossa negligência, ou da maneira que nós usamos aquilo que Deus nos emprestou nessa vida, e nós usamos para o nosso próprio deleite, em vez de promover a obra de Deus. A obra de Cristo pelo Espírito é preparar-nos para nos encontrar com o nosso Mestre. É adornar a sua noiva querida, a igreja, para o noivo que já está pronto a vir. Essa é a obra do Espírito na igreja. Nós devemos pensar muito sobre isso. Que habita em nós agora um residente permanente, o Espírito Santo de Deus. Aquilo que você falar, aquilo que você pensar, onde você for, lembre-se disso. Ele está em você.
E Ele opera para te transformar, para te aperfeiçoar. Seus sentimentos por você são sentimentos de amor, com desejo de santificação e de crescimento. E como nós podemos agir às vezes, se entristecendo o Espírito de Deus, apagando em nossas vidas, suas motivações, suas direções. Queridos, são coisas profundas, não apenas o conhecimento teológico que nós temos diante de nós aqui. Será que nós vamos misturar a fé com essas verdades e permitir que o Espírito de Deus controle as nossas vidas para que sejamos verdadeiramente vidas voltadas para Deus neste mundo? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida e falado ao teu coração. No próximo domingo nós lidaremos com algumas questões mais práticas sobre a obra do Espírito de Deus, coisas que têm confundido muitas pessoas, coisas necessárias para o nosso conhecimento. Vamos concluir o nosso estudo nesta manhã cantando juntos. Vamos adorar a Deus com o nosso segundo hino.